Quem era Anna Kriegel e os dias que antecederam seu desaparecimento, o caso do assassinato de Anna Kriegel, em 2018, não é lembrado apenas pela brutalidade do crime, mas também pelo contexto em que aconteceu. A vítima era uma adolescente de apenas 14 anos que enfrentava desafios típicos da idade, amplificados por problemas de saúde e pela sensação de isolamento. Sua morte não apenas devastou uma família, mas também abalou toda a Irlanda, que viu no episódio um reflexo sombrio de questões sociais profundas, como bullying, violência juvenil e a responsabilidade de menores diante da lei. Anna nasceu na Rússia, mas ainda bebê foi adotada por um casal irlandês, Patrick e Geraldine Kriegel, que moravam em Layslip, uma pequena cidade na região de Kildare, próxima a Dublin. A adoção foi marcada por um ato de amor. O casal buscava dar um lar e novas oportunidades para uma criança que, de outra forma, poderia enfrentar grandes dificuldades. Desde pequena, Anna teve problemas de saúde, incluindo questões relacionadas à audição e dificuldades motoras. Por conta disso, precisou passar por diversas cirurgias e tratamentos médicos. Apesar dos desafios, cresceu em um lar estável e afetuoso, onde recebeu todo o apoio necessário de seus pais. Anna era uma adolescente criativa, que adorava dançar e tinha interesse por moda e artes. Sonhava em seguir carreira ligada ao entretenimento, talvez como dançarina ou modelo, e era ativa em redes sociais, onde compartilhava vídeos de dança e selfies. Ainda assim, relatos posteriores mostraram que também enfrentava fortes episódios de bullying na escola, tanto por sua aparência quanto por sua personalidade introvertida. Colegas de escola relataram que Anna sofria provocações constantes. Era chamada de nomes pejorativos e frequentemente excluída de atividades em grupo. Essa exclusão aumentava sua vulnerabilidade emocional, fazendo com que buscasse atenção e amizade de qualquer forma que pudesse encontrar. Aos 14 anos, Anna ainda não tinha um grande círculo social. Embora tentasse se aproximar de colegas, muitas vezes era alvo de risadas. Essa realidade a deixou mais vulnerável, tornando-a suscetível à manipulação de pessoas que poderiam fingir amizade. Seus pais percebiam essas dificuldades. Geraldine, sua mãe, disse em depoimento posterior que Anna era uma menina muito carente de afeto fora do lar e que buscava insistentemente ser aceita. Eles tentavam apoiá-la ao máximo, incentivando atividades extracurriculares e acompanhando seu desempenho escolar. Mas sabiam que a filha enfrentava uma luta diária contra a rejeição dos colegas. Em 14 de maio de 2018, tudo começou de maneira aparentemente comum. Anna estava em casa quando recebeu a visita de um colega da escola, identificado durante o julgamento apenas como Boy B, já que sua identidade foi preservada por ser menor de idade. Ele a convidou para sair de casa, dizendo que outro garoto, conhecido como Boy A, queria encontrá-la em um parque próximo. Anna, animada com a possibilidade de socializar, aceitou o convite. Foi vista saindo de casa por volta das 17 horas, usando roupas esportivas. Segundo relatos, parecia contente com a ideia de se encontrar com os colegas. No entanto, essa seria a última vez que seus pais a veriam com vida. Quando não retornou para casa naquela noite, a preocupação cresceu rapidamente. Seus pais entraram em contato com a polícia e registraram seu desaparecimento. As buscas começaram imediatamente, envolvendo tanto a comunidade local quanto voluntários que se juntaram à família na esperança de encontrá-la. Nos primeiros momentos, acreditava-se que Anna poderia ter se afastado voluntariamente, talvez em busca de um tempo sozinha. Mas logo ficou claro que havia algo errado. Ela não tinha histórico de fugas anteriores e costumava avisar os pais de seus deslocamentos. Além disso, não levou consigo objetos pessoais importantes, como dinheiro
ou pertences íntimos. A polícia irlandesa, Gardaí, iniciou uma varredura por Layslip, entrevistando vizinhos, colegas e professores. O nome de Boy B surgiu rapidamente, já que ele havia sido visto chamando Ana em casa naquele dia. Questionado, ele contou que apenas a acompanhou até o local onde supostamente Boy A a aguardava e depois voltou para casa, sem saber o que havia acontecido em seguida. Enquanto as buscas se intensificavam, familiares e amigos de Ana divulgavam sua foto nas redes sociais, pedindo informações. A notícia do desaparecimento mobilizou a comunidade, que se uniu em uma rede de solidariedade. No entanto, os pais começaram a temer o pior quando perceberam que a filha não respondia mensagens e chamadas. Para Geraldine e Patrick, era impensável que Ana simplesmente tivesse decidido desaparecer sem contato. 3 dias depois, em 17 de maio de 2018, a pior confirmação chegou. O corpo de Anna Kriegel foi encontrado em uma casa abandonada nos arredores de Layslip, um local conhecido como Glenwood House. A cena era de horror. A adolescente apresentava sinais claros de agressão brutal. A descoberta abalou não apenas a família, mas toda a Irlanda. O caso rapidamente ganhou espaço nos noticiários nacionais, sendo tratado como um dos crimes mais perturbadores já registrados no país. A combinação de fatores, uma vítima vulnerável, suspeitos adolescentes e a brutalidade do crime, tornava tudo ainda mais chocante. Naquele momento, ninguém poderia imaginar até onde a investigação iria revelar sobre a frieza dos envolvidos e a complexidade do caso. A descoberta do corpo de Anna Kriegel, em 17 de maio de 2018, abalou profundamente a pequena cidade de Layslip e toda a Irlanda. A brutalidade do crime levantava inúmeras perguntas. Quem poderia atacar de forma tão violenta uma adolescente de apenas 14 anos? E, sobretudo, por quê? A partir daquele momento, a investigação policial se transformou em uma corrida contra o tempo para identificar os culpados e dar respostas à família e à sociedade. O corpo de Anna foi encontrado em uma antiga casa abandonada, conhecida localmente como Glenwood House. O local era usado por jovens da região para encontros clandestinos, consumo de bebidas e exploração de um espaço afastado dos olhares dos adultos. A cena chocou os investigadores. Anna apresentava sinais claros de espancamento e estrangulamento. Seus ferimentos eram extensos e indicavam um ataque prolongado, não apenas um ato impulsivo. Próximo ao corpo, havia objetos que chamaram a atenção da perícia. Pedaços de fita adesiva, um cinto e restos de tijolos e galhos que aparentemente foram usados como armas improvisadas. Esse nível de violência contra uma adolescente tão jovem indicava premeditação ou, ao menos, uma agressividade desmedida. O caso deixou de ser tratado como simples homicídio para ser investigado como assassinato cruel. Logo no início, a polícia voltou sua atenção para Boy B, o colega que havia sido visto na casa dos Kriegel no dia do desaparecimento. Ele admitiu ter ido buscar Anna, mas disse que apenas a levou até o ponto onde Boy A a aguardava. Depois disso, afirmou ter voltado para casa e não saber o que ocorreu em seguida. No entanto, essa versão não parecia convincente. Por que ele buscaria Anna para outro colega? Qual era o motivo real do encontro? E por que não se preocupou ao saber que a menina não retornou para casa naquela noite? Os policiais decidiram acompanhar Boy B até a cena do crime. E durante esse percurso, detalhes começaram a se encaixar. Ele parecia nervoso e evitava contato visual, mas conseguiu indicar com precisão o local onde o corpo foi encontrado. Algo suspeito, já que, em sua versão inicial, dizia não ter conhecimento do que havia acontecido. Com as contradições no depoimento de Boy B, a polícia passou a interrogar também Boy A. A princípio, ele negou qualquer envolvimento, mas suas respostas eram inconsistentes.
disse que não esteve em Glenwood House no dia do desaparecimento e que não tinha nada a ver com a morte de Anna. Porém, evidências físicas começaram a derrubar essa versão. O corpo de Anna apresentava marcas de fita adesiva e, em buscas posteriores, a polícia encontrou em sua casa rolos do mesmo tipo de fita, compatíveis com os encontrados na cena. Além disso, seus ferimentos sugeriam que mais de uma pessoa havia participado do ataque ou auxiliado de alguma forma. A perícia foi fundamental para consolidar o caso. Entre as descobertas estavam marcas de DNA compatíveis com os suspeitos, pegadas que correspondiam aos calçados de Boy A, fragmentos de fita adesiva usados para imobilizar a vítima, idênticos aos encontrados na casa dele. Evidências de buscas anteriores no computador de Boy A, relacionadas a tortura, assassinato e violência sexual. Esses elementos reforçaram a hipótese de que Anna havia sido atraída para uma emboscada planejada, com participação direta de Boy A e cumplicidade de Boy B. Enquanto isso, os pais de Anna enfrentavam a devastadora realidade de que sua filha não apenas havia sido assassinada, mas que os suspeitos eram 2 adolescentes da mesma idade dela. Patrick e Geraldine, arrasados, participaram de entrevistas nas quais pediam privacidade e clamavam por justiça. Geraldine chegou a dizer: Anna buscava amizade, e foi justamente essa busca que a levou até as pessoas que a destruíram. Essa frase ganhou eco em toda a Irlanda, reforçando a percepção de que Anna havia sido manipulada em sua carência de aceitação social. O caso logo ganhou espaço nas manchetes nacionais. Jornais como The Irish Times e The Independent estampavam a tragédia em suas capas, destacando não apenas a brutalidade do crime, mas também a idade dos acusados. O fato de 2 meninos de 13 e 14 anos estarem no centro de um crime tão hediondo gerou choque e perplexidade. A sociedade irlandesa, já sensível a temas como bullying e violência juvenil, passou a questionar o papel das escolas, das famílias e do Estado na prevenção de casos assim. Programas de TV organizaram debates com psicólogos, criminologistas e juristas para tentar compreender como crianças tão jovens poderiam planejar e executar tamanha violência. Com as provas reunidas, a Gardaí formalizou as acusações contra Boy A e Boy B, ambos com apenas 13 anos na época. Eles se tornaram os mais jovens da história da Irlanda a serem julgados por homicídio. Esse detalhe trouxe uma série de complicações legais. Por serem menores de idade, não poderiam ser identificados publicamente e suas imagens foram mantidas em sigilo durante todo o processo. Ainda assim, o impacto social do caso foi imenso e a expectativa pelo julgamento só crescia. A investigação mostrou não apenas a capacidade de jovens em cometer crimes brutais, mas também os desafios do sistema judicial em lidar com acusados tão novos. O caso de Anna Kriegel passou a ser visto como um divisor de águas na Irlanda, levantando questões sobre a maioridade penal e sobre como lidar com crimes cometidos por menores. O julgamento pelo assassinato de Anna Kriegel começou em abril de 2019, quase um ano após o crime, e rapidamente foi descrito pela imprensa irlandesa como um dos processos mais perturbadores da história do país. Nunca antes a justiça irlandesa havia colocado 2 réus tão jovens diante de acusações tão graves de assassinato. Para além da brutalidade do crime, o julgamento expôs revelações inquietantes sobre a mentalidade dos acusados, conhecidos apenas como Boy A e Boy B, e sobre o modo como atraíram Anna para a armadilha que resultaria em sua morte. O tribunal em Dublin adotou medidas especiais para proteger a identidade dos réus, uma exigência legal para acusados menores de idade. O juiz ordenou que nenhum detalhe que pudesse identificá-los fosse divulgado, e a imprensa cumpriu a determinação,
referindo-se a eles apenas como Boy A e Boy B. Apesar da idade dos acusados, a atmosfera no tribunal era de seriedade extrema. A acusação apresentou um caso sólido, baseado em provas forenses, digitais e testemunhais, enquanto a defesa tentava minimizar a responsabilidade dos meninos, alegando falta de maturidade e discernimento. Desde o início, Boy B admitiu ter participado de parte da emboscada. Ele confirmou que foi até a casa de Anna naquele dia para buscá-la a pedido de Boy A. No entanto, tentou se isentar da culpa dizendo que não sabia o que realmente aconteceria depois. Afirmou que acreditava que seria apenas um encontro entre os dois. Boy A, por sua vez, negou inicialmente qualquer envolvimento direto no assassinato. Disse que não esteve na casa abandonada no dia em questão e que não tinha nada a ver com a morte de Anna. Contudo, a acusação mostrou que essa versão não se sustentava diante das provas encontradas. O Ministério Público apresentou um conjunto robusto de evidências. DNA de Anna encontrado em roupas de Boy A. Pegadas correspondentes aos tênis usados por ele na cena do crime. Fragmentos de fita adesiva compatíveis com os encontrados em sua casa. Histórico de buscas na internet em dispositivos usados por Boy A, que incluíam termos como tortura, serial killers e filmes violentos. Além disso, a autópsia revelou que Anna sofreu um ataque brutal com múltiplos ferimentos causados por objetos diferentes, incluindo tijolos e pedaços de madeira, além de sinais de estrangulamento. Um dos pontos mais perturbadores revelados durante o julgamento foi a forma como os meninos atraíram Anna para a armadilha. Boy B, sob instruções de Boy A, foi até a casa dela, dizendo que o outro queria se encontrar com ela. A adolescente, que ansiava por aceitação e amizade, aceitou o convite com entusiasmo. Na prática, Boy B funcionou como isca, levando Anna até a casa abandonada, onde Boy A a aguardava. Testemunhas e peritos destacaram que, sem a participação de Boy B, Anna provavelmente não teria ido ao local. À medida que os detalhes eram revelados, o caso chocava a Irlanda. A ideia de que dois meninos de apenas 13 anos pudessem planejar e executar um crime tão brutal parecia inconcebível. A imprensa descrevia o julgamento como uma janela para a escuridão da juventude, questionando como adolescentes tão jovens podiam nutrir ideias de tamanha violência. Famílias, professores e autoridades educacionais começaram a debater publicamente o papel da escola, da internet e da sociedade na formação de jovens capazes de cometer tais atos. Os pais de Anna acompanharam cada dia do julgamento em silêncio, visivelmente devastados. Geraldine e Patrick ouviram em detalhes as circunstâncias em que a filha foi morta e o papel de cada acusado. Em alguns momentos, precisaram deixar a sala por não suportarem a dor. Ainda assim, fizeram questão de permanecer firmes, mostrando que buscavam justiça, mesmo diante de uma realidade tão cruel. Após semanas de depoimentos, análises de provas e deliberação, o júri declarou Boy A culpado de assassinato e agressão sexual agravada. Já Boy B foi considerado culpado de homicídio por ter participado da emboscada e facilitado o crime, mesmo sem ter desferido os golpes fatais. Foi a primeira vez na história da Irlanda que dois adolescentes dessa idade foram condenados por assassinato. O veredicto trouxe um misto de alívio e tristeza. Embora a justiça tivesse sido feita, nada poderia devolver a vida de Anna. O caso de Anna Kriegel passou a ser estudado como exemplo de até onde pode chegar a violência juvenil e como a manipulação entre pares pode resultar em tragédias. O envolvimento de dois meninos de apenas 13 anos provocou discussões profundas sobre responsabilidade penal, maturidade psicológica e a influência de conteúdos violentos consumidos online. Mais do que um crime,
o julgamento expôs as fragilidades da sociedade diante de temas delicados como bullying, saúde mental e a banalização da violência. O veredito de culpa contra Boy A e Boy B no assassinato de Anna Kriegel marcou um divisor de águas na história criminal da Irlanda. Nunca antes, dois adolescentes de apenas 13 anos haviam sido considerados responsáveis por um crime de tamanha brutalidade, e a decisão do júri, embora trágica, foi recebida como uma forma de justiça para a família da vítima. O passo seguinte seria determinar as sentenças, um processo delicado que levantou debates sobre punição, reabilitação e o futuro desses jovens assassinos. As audiências de sentença ocorreram alguns meses após o julgamento, em julho de 2019, e atraíram novamente enorme atenção da mídia. Diante do tribunal, os advogados de acusação pediram punições severas, ressaltando a frieza e a premeditação do crime. Já as defesas insistiram na pouca idade dos réus, argumentando que suas mentes ainda estavam em formação e que havia espaço para reabilitação. O juiz Paul McDermott destacou, ao iniciar sua decisão, a gravidade do crime. O assassinato de Anna Kriegel foi um ato de violência extraordinário, cometido contra uma jovem vulnerável, em circunstâncias que causaram choque e repulsa em toda a sociedade irlandesa. Boy A foi condenado à prisão perpétua por assassinato, com revisão após 12 anos, e recebeu ainda uma sentença adicional de 12 anos pela agressão sexual agravada, a ser cumprida de forma concomitante. Modine Boy B recebeu uma pena de 15 anos de prisão por homicídio, também com revisão obrigatória, após 8 anos. Ambos foram enviados para centros de detenção juvenil, onde permaneceriam até atingirem a maioridade. Depois disso, seriam transferidos para prisões comuns, caso a revisão não indicasse possibilidade de reintegração. Essas penas representaram um equilíbrio complexo. Por um lado, reconheciam a extrema gravidade do crime, por outro, preservavam a chance de revisão futura em respeito à condição de menores de idade dos condenados. Para Patrick e Geraldine, pais de Anna, as sentenças foram recebidas com alívio parcial. Eles sabiam que nada traria a filha de volta, mas pelo menos havia a certeza de que os responsáveis estariam sob custódia do Estado por muitos anos. Em declaração pública, Geraldine disse: Anna buscava amizade e aceitação, mas encontrou violência e crueldade. Hoje, sentimos que a justiça ouviu sua voz, mesmo que tarde demais. Patrick, mais contido, acrescentou: nossa luta agora é manter viva a memória dela, não apenas como vítima, mas como a menina criativa, cheia de sonhos e de amor, que nos trouxe tanta alegria. As sentenças provocaram debates intensos na Irlanda. Para muitos, foram um reflexo adequado da gravidade do crime. Outros, porém, argumentavam que os meninos deveriam receber tratamento prioritário de reabilitação, considerando sua idade. Psicólogos, educadores e criminologistas participaram de programas de TV discutindo a questão. O caso levantou perguntas difíceis. Até que ponto um jovem de 13 anos compreende plenamente a gravidade de matar alguém? E qual deve ser o papel da justiça? Punir ou recuperar? O caso também expôs uma realidade muitas vezes ignorada: o potencial de violência em adolescentes. Embora crimes cometidos por menores não fossem novidade na Irlanda, o assassinato de Anna representava um nível de brutalidade sem precedentes. A investigação revelou que Boy A tinha interesse por conteúdos violentos e pesquisava frequentemente sobre serial killers e tortura. Já Boy B demonstrou comportamento submisso, mas aceitou participar da emboscada sem questionar. Essa dinâmica acendeu alertas sobre como relações de poder e manipulação entre adolescentes podem escalar para consequências trágicas. A morte de Anna também trouxe à tona questões relacionadas ao bullying.
Muitas pessoas destacaram que a vulnerabilidade dela, já conhecida na escola, foi explorada pelos agressores. Isso levou a campanhas educativas em escolas irlandesas, reforçando a importância de identificar e combater o isolamento social de jovens. O governo irlandês, pressionado pelo caso, anunciou investimentos em programas de prevenção à violência juvenil e no fortalecimento de serviços de saúde mental para adolescentes. O objetivo era evitar que outras histórias semelhantes viessem à tona. A brutalidade do crime e a idade dos acusados chamaram atenção também fora da Irlanda. Jornais do Reino Unido, dos Estados Unidos e até do Brasil repercutiram o julgamento, destacando o contraste entre a juventude dos réus e a frieza de suas ações. O caso de Anna Kriegel passou a ser estudado em universidades e cursos de criminologia, como exemplo da complexidade de julgar crimes cometidos por menores de idade. Embora as sentenças tenham encerrado formalmente o processo judicial, o caso de Anna Kriegel deixou marcas permanentes na sociedade irlandesa. Mais do que punir dois adolescentes, a justiça precisou lidar com uma questão existencial: como balancear a necessidade de segurança social com a obrigação de oferecer a chance de reabilitação a réus tão jovens. O legado da sentença, portanto, vai além do tribunal. Ele permanece nas escolas, nas famílias e nas instituições que agora carregam a responsabilidade de transformar a tragédia em aprendizado. O assassinato brutal de Anna Kriegel, em 2018, não terminou com as sentenças de Boy A e Boy B. Pelo contrário, sua morte ecoou muito além das paredes do tribunal, transformando-se em um marco doloroso na história criminal e social da Irlanda. O caso deixou perguntas sem resposta, inspirou debates sobre justiça juvenil e trouxe reflexões profundas sobre vulnerabilidade, amizade e o impacto do bullying. Mais do que uma tragédia, tornou-se um chamado coletivo para mudanças. Ao longo do processo, a imagem de Anna foi muitas vezes reduzida ao papel de vítima. Porém, familiares e amigos lutaram para preservar sua memória como uma jovem criativa, cheia de sonhos. Anna adorava dançar, tinha fascínio por moda e vivia gravando vídeos para o TikTok e o YouTube, plataformas nas quais buscava reconhecimento e amizade. Apesar das dificuldades médicas que enfrentou desde cedo, nunca deixou de sorrir e de acreditar que poderia conquistar um espaço no mundo. Seus pais, Geraldine e Patrick, fizeram questão de lembrar ao público que Anna não era apenas uma estatística. Ela era filha, aluna, amiga e merecia ser lembrada como uma menina que buscava aceitação e amor, e não apenas pela violência que a tirou da vida. O funeral de Anna reuniu centenas de pessoas em Layslip, entre familiares, vizinhos, professores e colegas. A comoção foi tamanha que vigílias com velas foram organizadas em diversas cidades da Irlanda. Nessas cerimônias, discursos emocionados lembravam que Anna era símbolo de muitas outras crianças e adolescentes que sofrem em silêncio o peso do bullying e do isolamento social. Essa mobilização coletiva ajudou a transformar o luto em um movimento de conscientização. Em escolas, professores passaram a promover rodas de conversa sobre empatia, amizade e a importância de apoiar colegas vulneráveis. Um dos maiores legados do caso foi a discussão sobre o papel das escolas. Como Anna, tantas crianças sofrem com exclusão e bullying sem que adultos percebam a dimensão do problema. Após sua morte, o governo irlandês reforçou políticas de combate ao bullying, incluindo treinamentos específicos para professores e campanhas de conscientização voltadas a alunos. Além disso, programas de educação digital foram ampliados, já que parte da vulnerabilidade de Anna vinha de sua exposição em redes sociais, onde buscava atenção e amizade. A ideia era ensinar jovens a lidar melhor com pressões virtuais e alertar sobre riscos de manipulação. Outro impacto direto do caso
foi o debate sobre a responsabilidade penal de menores. Na Irlanda, a maioridade penal é de 18 anos, mas crimes cometidos por adolescentes podem ser julgados de forma especial. O caso de Anna mostrou a complexidade desse tema. Como punir jovens de 13 anos por um assassinato brutal sem ignorar sua imaturidade psicológica? O tribunal adotou penas severas, mas com revisões obrigatórias, refletindo o dilema entre punição e reabilitação. Essa decisão abriu espaço para discussões acadêmicas e legislativas sobre a necessidade de revisar leis de justiça juvenil. Alguns defenderam penas ainda mais rígidas, outros mais programas de prevenção e acompanhamento psicológico. A cobertura intensa do caso trouxe à tona temas muitas vezes negligenciados. Jornais e canais de TV dedicaram longos especiais a discutir bullying, violência juvenil e saúde mental. Documentários e podcasts também ajudaram a manter viva a memória de Anna, mas com foco em refletir sobre as causas que levaram ao crime. A sociedade irlandesa, tradicionalmente marcada por valores comunitários, sentiu-se confrontada com a ideia de que até em cidades pequenas e aparentemente seguras poderiam ocorrer crimes tão atrozes. Isso gerou um sentimento de urgência em repensar como a juventude é educada e apoiada. O caso de Anna Kriegel repercutiu além das fronteiras da Irlanda. Em países como Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, veículos de imprensa repercutiram a brutalidade do crime e a idade dos envolvidos. Organizações internacionais de direitos da criança usaram o episódio como exemplo da importância de políticas públicas que conciliem proteção e responsabilização de menores. Na Rússia, país natal de Anna, pequenos grupos de ativistas também prestaram homenagens, reforçando o caráter internacional de sua história. Se a morte de Anna foi uma tragédia irreparável, sua memória inspirou mudanças. Escolas, famílias e comunidades passaram a refletir mais profundamente sobre o impacto do bullying e sobre a responsabilidade de acolher jovens vulneráveis. O governo, por sua vez, anunciou programas específicos de combate à violência juvenil, reconhecendo que a prevenção é tão importante quanto a punição. Para os pais de Anna, o maior legado é manter viva sua essência. Em entrevistas, Geraldine disse: Anna era muito mais do que a forma como morreu. Ela era nossa filha amada e queremos que seja lembrada pelo brilho nos olhos e pela criatividade, não apenas pela tragédia. O assassinato de Anna Kriegel deixou uma cicatriz permanente na Irlanda, mas também abriu caminho para mudanças sociais, legais e educacionais. Sua história lembra que por trás das estatísticas e manchetes há vidas interrompidas que poderiam florescer se a sociedade fosse mais atenta e compassiva. Anna permanece como símbolo de alerta e de esperança. Alerta para a necessidade de proteger jovens vulneráveis e esperança de que sua memória inspire um futuro em que tragédias como essa não se repitam.